Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos iniciar a nossa live com uma resenha do livro Por Favor, Cuide da Mamãe, de uma autora sul-coreana chamada Shin Kyung-suk. Essa autora é muito lida na Coreia do Sul. Esse livro já foi vendido em 23 países, já foi traduzido. Além do fato que já foram mais de 1,5 milhões de cópias vendidas pelo mundo. Então não é à toa que um livro consegue ter uma notoriedade dessa, e de fato posso recomendar porque é um livro emocionante, cheio de surpresas, de questionamentos, de reflexões que valem muito a pena a gente também se colocar no lugar ali daqueles personagens, se colocar um pouquinho ali naquelas situações e fazer uma análise, né, dos nossos comportamentos, das nossas interações sociais, principalmente com as pessoas que são mais próximas a nós. Então, por favor, cuide da mamãe. É um livro que com certeza traz muitas emoções para o leitor e faz com que ele fique ali vidrado, numa expectativa incessante até chegar ao finalzinho do livro. Olá, boa tarde! Seja bem-vinda! Então, eu vou falar um pouquinho sobre a autora, né? Como eu já disse, é uma professora também, ela trabalha nos Estados Unidos. Esse livro dela é um dos mais vendidos e mais lidos, inclusive foi o primeiro que ela conseguiu também publicar nos Estados Unidos. É um livro assim muito conhecido. A Intrínseca no Brasil foi a editora que o lançou em 2012, porém hoje a gente consegue encontrar com mais facilidade esse livro para fazer a leitura através do e-book. Olá, seja bem-vinda, boa tarde. Através de um e-book. Então, por exemplo, se você entrar no site da Amazon, por exemplo, né, e lá no Kindle, você vai encontrar esse livro para que você possa fazer a leitura. Eu posso dizer que eu amei, gostei demais desse livro. Ele é emocionante. Tiveram páginas ali que eu chorei e fazia muito tempo que eu não li um livro assim que me impactava tanto. Então eu tô aqui numa maratona de leitura nos últimos dias e com certeza dos que eu já fiz a leitura, esse por enquanto foi o que mais me impactou, foi aquele que mais chamou a minha atenção. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa autora, né? Uma autora pouco conhecida no Brasil, até porque infelizmente no Brasil a gente não tem tanta divulgação de autores sul-coreanos, mas é importante a gente fazer essa leitura, conhecer outras obras, né? Ter outras impressões, perceber um pouco a cultura, o estilo, mas já posso afirmar que essa autora, sim, ela é reconhecida, é uma das mais lidas, inclusive na própria Coreia do Sul. Então, é uma escrita leve, é uma escrita que ela não chega... A gente vê o título assim, né? Por favor, cuide da mamãe. A gente pode até chegar a imaginar que é algo assim muito piegas ou muito, vamos dizer assim, clichê, mas de nada tem isso dentro da narrativa. Isso porque a gente vai entender a história. Eu vou fazer um resumo assim bem rápido do que aconteceu, né? Por que esse título? Eu acho que uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi por que esse título, né? Por favor, cuide da mamãe. A gente sabe que tem a ver com mãe, mas porque, por favor, cuidar dela. A gente vai conhecer aqui a personagem principal, tudo gira em torno dela, que é a Park. Ela é uma senhora de 69 anos, que ela está indo visitar os filhos junto com o marido. Então, numa estação de trem em Seul, ele vai andando na frente e ela fica atrás, e aí no meio da multidão ela acaba se dispersando e ela não entra no trem. Então ele só vai perceber isso quando chega na estação que ele ia descer, quando ele percebe que ela não estava com ele. Então ele entra em total desespero, retorna para o ponto onde ele a havia deixado, mas não a encontra mais. E desde então, o marido e os filhos, porque ela tinha 5 filhos, ficam desesperados à procura da senhora Park, que é essa senhora que acabou se perdendo. Então a gente já começa o livro com o capítulo 1, que a gente percebe que os filhos reunidos. Alô, Marlon. Boa tarde, seja bem-vindo. São os filhos reunidos, totalmente desesperados, tentando fazer ali uns panfletos para serem distribuídos em Seul, nos arredores, para que eles pudessem ter algum tipo de perspectiva de encontrar essa mãe que estava desaparecida. Então a gente tem aí, logo nos primeiros momentos das páginas, né, que a gente vai fazendo ali a leitura do livro, esse misto de sentimento de culpa, de remorso, né, todo mundo pensando, mas se eu não tivesse permitido que eles viessem sozinhos, ou tivesse remarcado, ou tivesse ido ao encontro deles,
buscá-los lá em Seul, isso não teria acontecido. Então, uma série de coisas vão acontecendo nesse meio termo e aquele sentimento de angústia pelo desaparecimento da mãe. De modo geral, esse livro é aquele que tem aquela história universal, né? Dos laços familiares, de falar da questão do amor, mas eu acho que principalmente de falar da questão da empatia, né? Do quanto você está presente de fato quando está se relacionando com alguém, com pessoas próximas a você. Então, vocês vão perceber durante essa narrativa, vai ser claro, vai ser evidente o quanto esses familiares, apesar de serem mimados, de terem tanta atenção da senhora Park, na verdade eles sequer a conheciam. Por quê? Porque eles só viam dentro daquele papel de mãe, de cumprir aquele papel de esposa, mas eles não percebiam quem era essa mulher, quais eram os anseios, os desejos, os medos, e muitas vezes existia uma certa negligência em relação ao fato de que os anos estavam passando, ela estava passando também por mudanças psicológicas, mudanças até de questão de doenças que ela já vinha apresentando, mas parece que eles estavam tão voltados para as suas próprias vidas que não conseguiam perceber essas necessidades da senhora Park, que acabou desaparecendo. Mas aí a gente vai ficar imaginando o seguinte: ora, ela desapareceu, mas ela não entrou em contato com alguém, ela não pegou um telefone, ela não procurou um posto policial procurando ajuda. Enfim, como essa mulher some no meio do nada? Aí vem aquela grande trama, primeiro que nos incita a ter essa curiosidade. Como é que assim, a senhora se perde ali numa estação do metrô e ninguém nunca mais acha? O que está acontecendo, né? Como é que ela não procurou ajuda para tentar encontrar os seus familiares? Então, gente, é aí que a gente começa a entrar naquele clima, porque é o que acontece nessa narrativa. A gente entra nesse clima de procura e de tantas indagações, tal qual os próprios filhos também ficam, porque eles começam a se questionar. Ora, em algumas situações ela veio sozinha para Seul, ela veio até a nossa casa, tudo bem que a gente a buscava em alguns pontos específicos, mas não chegaria ao ponto dela se perder totalmente. E aí começam algumas coisas a serem reveladas durante o texto. Então vamos lá. Essa narrativa ela é constituída de 5 capítulos. Cada capítulo ela tem uma voz narrativa. Isso também é bastante interessante dentro do texto. Então a gente vai ter a voz da filha, que é a Shin-yeon. Olha, gente, esses nomes em coreano pode ser que eu erre um pouquinho, mas vamos lá. É a Shin-yeon, ela é uma escritora muito conhecida, já tem livros publicados. Ela é uma das filhas mais velhas, né? Porque a Park, ela tinha 5 filhos, 2 filhas e 3 filhos. E ela é a filha mais velha, seja assim, de mulher, né? Da Park. Ela tem uma proximidade com a mãe, mas ela mesma percebe que não a conhecia tão bem assim. Então, a partir do momento que a mãe desaparece, que ela começa a lembrar de coisas que aconteceram no passado, de situações que ela, por exemplo, poderia ter sido mais flexível e ela não teve paciência ou ela não prestou atenção naquilo que realmente a mãe tinha como necessidade no momento em que estava com ela. Então, todas essas lembranças, elas vão passando e um sentimento de culpa, de remorso, vai fazendo até com que o leitor também se coloque nessa posição. Será que eu tenho dado a atenção devida à minha mãe, ou à minha avó, ou à pessoa que é próxima a mim, né? Na medida de ser empática, né? De estar ali com ela, percebendo as suas necessidades? Ou eu já estou meio que no automático mesmo, levando a minha vida, fazendo as coisas e não percebendo ou não atentando para essas necessidades dessa pessoa, que não é só um papel social, mas é, acima de tudo, o humano, uma pessoa. Então, é com base nessa ideia do texto que a gente começa a entrar dentro, né, dessa atmosfera da narrativa. Olá, Nininho, seja bem-vinda. Valdineia, né? Seja bem-vinda. Então, assim, o que a gente vai perceber a partir de então? Então, a gente vai ter 5 vozes, que são as vozes dos filhos, do marido, e também tem um capítulo que é o narrador em terceira pessoa. Então, em cada capítulo desse, você vai ter um personagem que vai falar a respeito da história, mas ele não vai se dirigir tão diretamente ao leitor. É como se ele estivesse refletindo e falando com ele mesmo. Eu achei isso espetacular dentro da narrativa, porque é como se alguém estivesse pensando com
a gente às vezes faz, né? Fala sozinho ou pensa, a gente fica pensando com a gente mesmo algumas coisas. Esse narrador do texto, ele se estabelece dentro dessa perspectiva. É como se eu estivesse falando para mim, olha, aconteceu tal coisa com a minha mãe, mas você não fez isso. É como se alguém estivesse dizendo para você mesmo que você poderia ter feito ou agido de uma forma diferente daquilo que você fez. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. E aí, o que é que vai acontecendo a partir de então? Seja bem-vinda, Andrele. O que é que vai acontecendo a partir de então? Quando ela vai passando, né, a Shin-Yeon, ela recebe a incumbência lá no primeiro capítulo, o primeiro capítulo inclusive, até anotei aqui, gente, pra gente acompanhar direitinho. O primeiro capítulo se chama Ninguém Sabe. Então, estão os filhos, o marido, todo mundo desesperado, Park já desapareceu. E o que é que vai acontecer? Ela fica com a incumbência de escrever, já que ela era escritora, foi designada a ela o papel de fazer o anúncio, de escrever sobre o desaparecimento. Então estavam procurando fotos, todo mundo ali envolto, procurando assim saber alguma coisa para encontrar a Park, né? Todo mundo desesperado para que pudesse encontrar aquela senhora perdida em Seul. E aí eles começam a elaborar algumas frases e acham que não está boa. Uma acha que é fria demais, outra frase acha que está muito meiguinha demais. E ali eles começam a procurar fotos, mas percebem inclusive que a mãe já fazia um tempo que não gostava mais de tirar fotos em família. Então eles não tinham uma foto tão recente dela. Seria uma foto um pouco mais antiga, que ela estaria um pouco diferente, mas que, claro, que de alguma forma seria reconhecida. Então, nessa parte aqui, que é o primeiro capítulo, a gente tem a voz da Shin-Yeon. Ela que é essa filha escritora, uma filha que já tinha praticamente conhecido muitos países, conhecia muitos lugares, e é ela quem começa a estabelecer essa comunicação com o leitor. E aqui, nessa primeira parte, tem um trecho que eu separei para vocês que eu acho bem interessante, que mostra bem como é que estava aquela confusão, aquele sentimento deles em relação ao desaparecimento da mãe. Tem assim, ó: ninguém consegue decidir qual foto de mamãe você deve usar. Veja o que o narrador faz. Você deve usar. Todos concordam que deve ser a mais recente, mas ninguém tem uma foto recente dela. Você lembra que em determinado momento, mamãe começou a detestar que a fotografassem. Fugia até dos retratos de família. Então esse é um dos conflitos, claro que tem outras conversas no meio da história, né? Isso aí vocês, quando pegarem um livro para ler, vocês vão ter essa emoção de saber todos esses dilemas familiares, mas eles estavam ali desesperados, procurando a melhor foto, procurando a melhor frase para colocar ali, para que pudesse achar a mãe o mais rápido possível. Então eles começam a distribuir esses panfletos pessoalmente, muitos tinham trabalho, só podiam fazer no final de semana, ao mesmo tempo aquele sentimento de culpa, nossa, mas o tempo está passando, a gente não encontra a mamãe, o que é que aconteceu? Algumas pessoas diziam, inclusive, que tinham visto a senhora Park andando, suja, alguns disseram que ela tinha um corte no pé, que estava muito inflamado, que assim, ela não estabelecia algum tipo de comunicação. Outros diziam, olha, eu vi essa senhora, ela estava comendo, tirando comida do lixo. Então imaginem esse monte de informações para a família, e a família nunca conseguia achar a senhora Park. Então eles foram indo para vários lugares, inclusive perceberam que ela fazia visitas a bairros onde o filho mais velho já tinha morado e também ela já tinha visitado, mas imagino que era uma senhora ali. Se estava comendo do lixo, ela estava numa situação bem difícil, né? Com ferimento no pé, já estava suja, já estava debilitada, né? Andando ali pelas ruas, mas ninguém conseguia encontrar. Então sempre era alguém que dizia assim, olha, eu vi essa senhora, ela estava em tal lugar, ela estava fazendo isso. Eles corriam, chegavam lá, ou não era a senhora Park, ou então era só alguém que disse que, de acordo com a foto do panfleto, era ela, mas que não a tinha visto mais. Então, isso gera uma tensão e uma angústia, porque, vou ser sincera, eu fiquei lendo o livro e naquela perspectiva, meu Deus, quando é que vão encontrar a senhora Park? A gente fica naquilo, quando é que ela vai ser encontrada? Porque sempre, quando chega, não tá, e cria essa expectativa no leitor também. É como se a gente estivesse junto com eles, né? Fosse até um filho ou uma filha da senhora Park ali no meio, desesperadamente procurando por alguma notícia que pudesse chegar, fazer com que chegasse até
até encontrá-la. Então, esse primeiro capítulo se chama Ninguém Sabe, né? Então, esse Ninguém Sabe são os filhos e o marido ali reunidos procurando meios de encontrar a senhora Parker. Então, ele se baseia muito nisso e nas lembranças de Shin-on, que ela começa a falar, lembrar do vestido que um dia a mãe quis comprar, ela achou que era muito cheio de babado, não tinha nada a ver com ela, e ela se arrependendo na hora, eu não devia ter falado com ela daquele jeito, eu podia ter sido mais flexível. Então, é interessante como esse livro faz a gente pensar o seguinte: nossa, às vezes a gente trata as pessoas próximas, pessoas que nós amamos, de uma maneira assim tão automática, tão um pouco fria, que depois que a gente perde, é que a gente começa a lembrar de situações em que a gente poderia ter sido diferente, que a gente poderia ter dado uma atenção diferente. Percebido, por exemplo, que aquela senhora, ela já não estava mais como uma jovem, com vitalidade, né? E até os próprios comprometimentos de saúde que ela já vinha apresentando e que já estavam sendo, de certa forma, negligenciados pelas pessoas da família, também poderiam estar afetando-a psicologicamente. A gente vai perceber se durante a narrativa alguns traços, como doenças que ela tinha, ela chegou a ter um derrame e ninguém tinha percebido, nem ela mesma. Tanto que numa das viagens que Shin-on faz, porque o livro dela acabou, um dos livros dessa filha dela, que é escritora, acabou sendo publicado em Libras. E ela foi chamada para uma cidade, era um pouco distante de onde ela morava, né? Ela foi lá para assistir e fazer a apresentação desse livro, e no retorno deu uma coisa na cabeça dela, ela disse: vou visitar minha mãe. Então, quando ela chega lá, ela encontra a Park caída no chão, num sol quente. Ela gostava muito de plantar, né, de trabalhar assim com hortas, com ervas, e ela tá caída no chão. Então, quando ela cai ali, quando ela chega, que ela segura a mãe, o que é que tá acontecendo? É que ela percebe que a mãe estava sozinha, que a mãe estava doente, ou seja, todos os filhos já tinham ido para a cidade grande, porque ela morava numa cidade lá na Coreia, uma cidade interior, era no campo mesmo que ela morava, a Park e o marido. Olá, mãe, boa tarde. E a gente percebe como ela tá ali, assim, doente, ela sentiu uma dor de cabeça muito forte. E a filha ficou conversando com ela, falando sobre o livro. E naquela conversa acabou a convencendo aí a um médico. E quando chega lá, o médico percebe que sim, ela inclusive já tinha tido até um derrame e ninguém tinha percebido. Então ela inspirava cuidados, ela precisava ser cuidada, né, monitorada de certa forma, fazer ali um acompanhamento médico. Mas quem faria isso, né? Após a saída da filha, a filha ter ido embora, ela ainda conversa com alguns irmãos, ainda comenta com o próprio pai a respeito dessas necessidades, mas assim, comentava, dizia: ela tá bem, ela tá dizendo que tá bem. Só que na verdade, a senhora Park era uma senhora assim que cuidava demais das pessoas, mas não cuidava de si mesma. Ela se preocupava excessivamente com os filhos, excessivamente com o marido, mas ela não se via dentro daquela situação como uma pessoa que merecia um acompanhamento, que merecia, de fato, uma atenção. Então ela estava tão habituada àqueles serviços domésticos, serviço para fazer a comida, cuidar das pessoas, que ela meio que deixou de se ver. E aí o que vai acontecendo? A saúde dela vai ficando cada vez mais atingida, né? Ela não estava mais com a saúde, mas a gente já tem esse flashback aí, essa lembrança de Shin-on, que nos faz perceber que ela não estava tão saudável assim antes de chegar lá a história do metrô, né? Da estação do metrô, quando ela se perde. Mas vamos lá. Quando a gente chega no segundo capítulo, o segundo capítulo se chama Sinto Muito Young-chae. Young-chae era o primeiro filho da senhora Park. Ele era o preferido, né? O filho preferido, o amado. Ela cuidava, mas assim, a gente vai perceber durante essa narrativa que esse zelo, esse cuidado, essa predileção que ela tinha por Young-chae tinha relação com o fato de que ele tinha se comprometido com ela, de que estudaria e de que sairia daquela condição de tantas necessidades de pobreza, de vida no campo. E ela realmente se dedicou, tanto que até a melhor comida, ela deixava no lugar quentinho lá dentro da casa, era destinado a ele. E só para vocês terem uma ideia, quando ele consegue passar no concurso, ele tirava boas notas, ele era bom aluno, mas ele não conseguiu entrar numa faculdade logo assim de imediato. E aí, por
por medo de perder tempo, ele acabou aceitando um emprego público, fez um concurso, passou e foi morar na cidade. Chegando lá, ele precisava de um documento, só para vocês terem ideia. E essa mulher, ela viajou horas de trem. Ela chegou lá à noite, muito frio, bem tarde da noite, com esse documento em mãos. Quando ela foi deitar num cubículo que ele morava ainda nesse período, né, que foi assim que ele chegou, né, para trabalhar fora do campo, né, do lugar onde ele morava antes com ela preferiu, é interessante como isso fica marcado na narrativa, ela preferiu deitar próximo à parede, que era o lugar mais frio, para que o filho ficasse mais aquecido. Então a gente vê toda a situação de devoção, de entrega dessa mãe, né, que prefere se sacrificar desde que o filho consiga alcançar seus objetivos, seus sonhos. Ela não ficou muito feliz com o fato de ele ter ingressado logo no trabalho. O que ela queria realmente era vê-lo formado. Isso nunca acabou acontecendo efetivamente para ela. Mas assim, ela se preocupava e de fato ela se entregava aquele cuidado com a família. Isso aí, durante toda a narrativa, não se pode negar. Então, nessa parte que é o capítulo 2, a gente vê que agora o narrador não é mais a Shion, lá do primeiro capítulo. Agora é um narrador em terceira pessoa, que praticamente apresenta quem é Yong Shai. Ou seja, quem é ele, porque ele é tão importante para a senhora Park. De fato, ela tem um xodó aí com esse filho muito especial. Então, vamos lá. Depois a gente vai para o capítulo 3, que se chama Já Cheguei. Gente, eu vou ser sincera com vocês. Foi nesse capítulo aqui que tanto me deu um misto assim de indignação, mas também me deu tristeza. Esse aqui eu chorei, sabe por quê? Porque eu percebi o quanto essa mulher, a Park, ela era fazia parte de um cenário familiar, mas ela não era reconhecida. E quem fala aqui nesse capítulo é o marido. O marido começa a falar, porque antes ele teve amante, saiu de casa, deixava ela meses, né, com os filhos sozinha, tendo que se virar para cuidar dos filhos. Ela mesmo plantava, né, ela colhia e alimentava os filhos. E ele simplesmente só chegava depois que ele via que ficava doente e a amante não queria nada com ele, ele retornava para casa. Interessante que ela o recebia com a comidinha lá no lugar mais quente que tinha dentro da casa, eles todos deitados juntos na mesma cama, porque era muito frio. Ela pega o que tem de mais quentinho e entrega ao marido quando o marido chega. O que a gente percebe? Que dentro dessa cultura, dessa relação que ela tinha com o marido, é evidente como tem uma posição dele de machista, daquele camarada assim que está, né, num grau de superioridade, que não se importa com a mulher. Olá, Brenda, seja bem-vinda. E a gente pega percebendo também que ele tinha uma posição, porque esse casamento foi um casamento arranjado. Na verdade, Park casa com ele porque na época da guerra, né, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, os soldados norte-coreanos, eles iam para as aldeias, levavam as mulheres à força. E elas eram, assim, muitas vezes vítimas de abuso. Então, para que isso não acontecesse com ela, estava naquele período ocorrendo o seguinte: eles casavam pessoas que sequer se conheciam, só para que essas mulheres não fossem levadas pelos soldados norte-coreanos. E foi nessa condição que Park se casou com ele. Então, nem ela queria casar no período, nem ele também conhecia Park e morria de amores. Mas, enfim, casaram. Depois de um tempo. Ela teve o Yong Shai, né, que eu falei que é o primeiro filho dela. Teve outros filhos depois. Inclusive, teve um filho dela que acabou morrendo, né, quando ela, durante o parto. E, assim, ela tinha uma cunhada que, na verdade, parecia muito mais sogra no sentido, assim, de ser muito punitiva e exigente com ela. E era mais velha que ela. Então, assim, ela vive numa situação que ela já casou sem... Enfim, porque era o jeito, não tinha muito o que fazer. Ela viveu se dedicando exclusivamente para os cuidados na roça e os cuidados com os filhos e com um marido que nem levava ela tanto assim em consideração. Só que esse marido, todas as vezes que chegava, ele dizia, cheguei, aí ela dizia essa frase que está aqui no capítulo, já cheguei, ela dizia, já chegou,
Ela dizia, já chegou. Todas as vezes que ele chegava, ela olhava da janela, sabia que era ele e dizia, já chegou. Só que agora, Park está desaparecida. Ele passa um tempo procurando por ela em Seul junto com os filhos, depois decide retornar para a casa dele. Chegando lá, ele tinha dentro da cabeça dele que quando chegasse ela poderia estar lá. E aí ele sente a falta pela primeira vez de ouvir a voz de Park dizendo, já chegou. Eu achei bem interessante porque ele dizia às vezes assim, que falava, quando ela viajava para visitar os filhos, às vezes ligava dizendo para ela que ela voltasse logo, que ele estava com isso, estava com aquilo, estava doente, que era um meio de ela voltar, né? E quando elas voltavam antes do que ele esperava, ele dizia, por que você não ficou mais tempo? Aí ela dizia, eu não voltei por causa de você, eu voltei por causa do cachorro. Mas na verdade a gente sabe que no fundo não era isso, né? Era saudade, era querer estar perto, mas não tinha aquela sensibilidade, né? Não tinha aquele cuidado na hora de falar, né? Quantas palavras são jogadas que magoam, mas será que de fato você sente isso pela pessoa? Será que você não se habituou a ser grosseiro? Não se habituou a desdenhar, a utilizar palavras negativas para o outro? Então ele se sente culpado quando ele volta de Seul sem a esposa. Primeiro porque era ele quem estava com ela. E segundo, gente, que é porque ele admite que tinha o péssimo hábito de sempre andar na frente dela. Então ela sempre estava andando atrás dele. E no dia que ele estava com ela na estação, isso se repetiu. Tanto que estava lá a multidão, quando ele percebeu que estava sem a mulher, ele já estava na outra estação, já tinha pego o metrô. De tão acostumado que ele estava de sempre ela vir andando atrás. Que isso já simboliza muita coisa, né? Esse afastamento na relação, esse sentimento de, olha, eu tô na frente, você não importa, né? Tanto faz você que fique para trás, você que me acompanhe, você que corra atrás de mim, né? E ele acaba se arrependendo disso, ele se sente culpado por ela ter se perdido. E principalmente porque ele sabe que na véspera dessa viagem, ela estava com muita dor de cabeça, aquelas fortes dores de cabeça, que ela já tinha lapsos de memória, já tinha esquecimentos em conversas, em situações com ele, mas que ele foi negligente, ele pouco se importou. E aí vem um sentimento de culpa, de remorso, gente, é muito tocante. Eu aconselho vocês a lerem esse livro, em que ele fala que todas as vezes que ele chegava, qualquer suspeita que houvesse que ele estava sentindo uma dor, essa mulher pegava um pano com água quente e colocava no joelho dele. Então ela é tão cuidadosa, tão prestativa, tão preocupada, e as pessoas ao redor a ignoravam. Essa que é a grande verdade. E isso é que é triste na história. É saber que ela foi tão boa para as pessoas, mas que infelizmente essas pessoas não deram o suficiente, não fizeram por ela o que realmente ela merecia que fosse feito. Então, o marido, ele se vê cheio de culpa, de remorso, percebe que teve falhas terríveis com o Park durante a convivência. Vale salientar, 50 anos de casamento eles já tinham, né? E nessa relação que ele poderia ter feito mais e acabou não fazendo. E eu separei aqui uma partezinha do já cheguei, né? Que ele sente essa falta, e pra gente entender um pouquinho como é que ele se sente, né? Após o desaparecimento de Park. Então isso é quando ele retorna de Seul e chega pela primeira vez na casa dele e não encontra mais a esposa e diz assim: você está aí? Já cheguei. Você grita na direção da casa vazia e faz uma pausa para escutar. Espera que sua esposa responda com a saudação: já chegou. Mas a casa vazia está em silêncio. Sempre que você chegava e gritava: já cheguei, invariavelmente sua esposa botava a cara para fora de algum lugar da casa. Não levou um minuto para perceber que a sua vida saíra dos trilhos por causa de seu passo apressado, por causa do seu hábito de sempre caminhar na frente da esposa durante todos aqueles anos de casamento. Ou seja, não foi só no dia da estação de Seul que ele andou lá correndo na frente e deixou a esposa para trás. Ele fez isso durante todos os seus anos de casamento, simplesmente 50 anos, que esse homem nunca andou ao lado da esposa. Ele sempre andava na frente.
Então ele vê esse sentimento dele de culpa quando ele chega, que esperava ouvir a voz dela dizendo já chegou. Fez falta, né? Ele achava que não ia sentir, que não era tão importante assim, mas quando ela desapareceu, ele sentiu essa falta. E claro que o capítulo tem muitas coisas, né? De meninas que ela cuidava, ela sempre era uma pessoa que ia pro orfanato, ela cuidava do orfanato todo, sabe por quê? Porque ela depois pedia que o único pagamento dela fosse que uma pessoa lesse para ela os livros da filha dela, Xion. Vê que interessante, porque ela não sabia ler nem escrever. Então, ela pedia para que... Ela conhecia todas as histórias da filha dela, porque ela pedia para uma pessoa desse orfanato fazer a leitura dos livros. Era uma maneira que ela tinha de prestigiar, de se aproximar, de valorizar o trabalho da filha. Já que ela não podia ler, ela pedia para que alguém fizesse a leitura. Então, daí a gente já tem o perfil dessa personagem. E vamos lá para o quarto capítulo dele, que é Uma Outra Mulher. Gente, esse aqui, Uma Outra Mulher, é um capítulo em que a narradora é a própria Park. Só que, vou ter que dizer para vocês, Park já está num outro plano espiritual. E aí ela faz uma visita à casa dela. Encontra a casa totalmente diferente. E ela começa a ver as filhas, os filhos, o marido, a cunhada, a falta que as pessoas sentem dela. Tudo isso é colocado nesse capítulo. E coisas, segredos que ela tinha. Por exemplo, ela tinha um amigo que a família nunca soube que ela teve esse amigo. Situações que ela teve que a família sequer conhecia. Ou seja, eles viveram tantos anos com Park e eles não conheciam essa mulher. Eles não sabiam quem era ela. Quais eram os medos que ela tinha? Ela tinha muitos traumas. Ela tinha muitos medos, né? Tinha a falta do filho que nasceu morto, que era um trauma para ela, que inclusive ela contou com a ajuda desse amigo para enterrar esse filho. Ninguém nunca soube disso. Então a gente vai percebendo que por mais que a gente esteja próximo a alguma pessoa, se a gente verdadeiramente não se interessa por ela, a gente pode passar a vida inteira como se nunca conhecesse, nunca tivesse conhecido. E o livro nos faz pensar sobre isso. Aliás, a autora, ela se inspirou nessa história, ela pensou nessa história. Quando ela tinha 16 anos, ela estava fazendo uma viagem com a mãe dela, com a própria mãe, de trem. E ela percebeu um sentimento, um olhar de solidão nos olhos da mãe. Foi a partir desse momento que ela fez uma promessa que faria um livro baseado numa história assim, relacionada a esse tipo de situação, que fizesse o leitor pensar sobre o que será que a minha mãe está fazendo agora. Ou o que será que a minha irmã, ou o que será que a minha avó, enfim, quem é a pessoa, né, que você tem, que é próxima a você, que de repente você está no automático lá, fazendo um monte de coisa e muitas vezes não para pensar o que é que essa pessoa está fazendo. O que é que ela está sentindo? O que é que ela está precisando? Então o livro nos chama a atenção, faz com que a gente se coloque também nessa posição dos filhos e do marido de Park. Quem é essa pessoa do nosso convívio que muitas vezes a gente deixa de lado e não dá essa atenção? Então, gente, olhe, a experiência da leitura é importante, por isso que eu digo, leiam o livro. Se tiverem condições, leiam o livro. Eu acho que eu tenho a impressão que eu comprei esse livro e-book, né? Porque eu li pelo celular, pelo computador, porque eu não tenho... E nem é vendido mais ele físico, mas só se você conseguir comprar de alguém. Às vezes eles oferecem na Amazon, né? Livros que o pessoal já são usados e que o pessoal revende. Mas esse que eu li pelo computador, se eu não me engano, foram uns 20 reais. Não foi muito caro, não. Aí, 20 reais eu li esse livro. Um livro de 235 páginas, né? São 5 capítulos, mas ele é maravilhoso o livro. Assim, a leitura, o texto, enfim, fiquei surpresa e foi uma feliz surpresa com essa autora, viu? É realmente muito boa a literatura, seja a escrita dela, eu gostei muito. E aí no capítulo 4 a gente tem Uma Outra Mulher, que é a própria Park falando dela mesma. Quem sou eu que ninguém conhece, né? Minha família não me conhece. Não sabem quais são os meus sentimentos, meus desejos mais profundos. Quais são os meus segredos. O que é que eu trago dentro de mim que ninguém nunca nem se preocupou, nem quis saber, nem me perguntou. E aqui diz assim, ó, é a própria Park
que fala, inclusive ela olha a cunhada, é bem, muito triste, ela vê a cunhada que sempre passou a vida inteira brigando com ela, chorando por ela, triste porque ela tinha desaparecido. E tem uma parte em que ela dá um pé de marmelo para a filha, dá umas indicações, a filha desobedece, mas depois do desaparecimento, a filha acaba dizendo que vai colocar essa planta no lugar onde ela queria, né? Como um remorso, assim, porque não obedeceu a mãe. E aí ela se refere a essa filha dela, que tinha 3 filhos, é a segunda filha dela. Ela diz assim na narrativa: minha filha querida, você dá atenção aos 3 filhos ao mesmo tempo. Seu corpo está treinado para as necessidades dos filhos. Ela via que a filha estava se doando demais aos filhos, parecia com ela, né? E estava esquecendo de si. Enquanto ouve a conversa dos filhos, você vai até a janela para ter uma visão melhor de mim. Seus filhos a seguem até a janela e me olham com atenção. Ei, parem de olhar para mim, crianças. Sinto muito com a mãe de vocês. Então a gente vai ver como ela é como se ela tivesse com o seu espírito, né? Olhando com outro plano espiritual, vendo as filhas, os netos. Se olhar para ela, na verdade, não era olhando para ela, né? Era olhando para aquela planta, o pé de marmelo que ela tinha dado para a filha. E aí chegamos no último capítulo, que é o 5º, que se chama Epílogo Rosário de Pau de Rosa. Aliás, de pau rosa. Esse rosário de pau rosa. Numa dessas conversas que ela teve com Xinyon, lá quando ela começa a falar da parte dela com a mãe, ela pergunta à filha várias vezes: qual é o melhor país do mundo? Um dia você for o melhor país do mundo, eu quero que você traga para mim um rosário de pau rosa. E a filha nunca tinha ido. Só que aí já se passaram, gente. A narrativa coloca aqui o seguinte: 9 meses se passaram desde que mamãe desapareceu. A gente chega no último capítulo, já são 9 meses de desaparecimento. E aí o que é que vai ocorrer? Ela chega no... O namorado, né, de Xinyon diz que vai para a Itália. E aí ela diz: eu vou também. E eles acabam indo para o Vaticano. Então ela vai visitar uma basílica. Ela lembra da mãe. Ela acaba despistando o namorado. Eles acham que ela vai lá só para se distrair um pouquinho, porque está muito sobrecarregada. Ou algumas pessoas podem até pensar que ela desistiu de procurar a mãe. Mas quando ela chega lá, ela acaba dizendo pro namorado que quer sair um pouco mais cedo, que quer conhecer a cidade, e acaba saindo. É quando ela vai para essa basílica, encontra uma lojinha de conveniências e finalmente encontra esse rosário de pau rosa que a mãe havia pedido para ela antes do desaparecimento. E aí ela compra. Então ela chega ali dentro daquela basílica, ela vê a Pietà, ela fica olhando para a santa e ela fica olhando para lá, vendo a Pietà olhando para Cristo, com um olhar de tristeza, de sofrimento. Só que ela não consegue falar nada. E aí já no finalzinho do texto, né, do livro, ela sai do local, olha de fora e aí ela consegue dizer uma frase, né, que é essa frase final, que também é título do livro. Ela diz: por favor, cuide da mamãe. Então ela tá tão arrependida, ela tá tão assim triste, tão angustiada pelo desaparecimento, e principalmente porque ela percebeu que ela podia ter sido uma filha melhor para a mãe, que ela acaba fazendo esse pedido: por favor, cuide da mamãe. E o interessante é que Xinyon é a primeira narradora no primeiro capítulo, e ela também finaliza aqui o ciclo, né? No 5º capítulo também é uma narrativa voltada para os pensamentos e as lembranças dela, os questionamentos que ela faz em relação à mãe. E aí agora a gente vai para o seguinte: quais são os pontos que a gente precisa refletir? Qual é a visão de mundo que é passada ao leitor à medida que ele faz a leitura desse texto, aliás, desse livro? Primeiro, eu quero colocar aqui, bem aqui para vocês, para a gente refletir um pouquinho, que eu acho que leva com coisas que a gente leva para a nossa vida. Por isso que a leitura ela é tão importante, né? Que ela cria para a gente esses mecanismos da gente fazer uma auto-reflexão, auto-avaliação dos nossos posicionamentos. Primeiro, conhecer e valorizar as pessoas ao nosso redor, né? Um ponto importantíssimo. A gente não precisa perder as pessoas para realmente dar o devido valor à pessoa que sempre esteve ou que está
ao nosso lado. Acho que isso é uma das lições que o livro deixa bem claro aqui pra gente. Depois, é importante perceber que a gente não vê, apesar da gente ter visto que ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que cuidava, né, excepcional, não há nenhuma pretensão nesse texto de transformar a senhora Parker, que é essa senhora desaparecida, numa deusa, divindade, santa. Não, é mostrado também as falhas dela, né? Os problemas que ela também tinha na sua própria personalidade. A gente percebe durante a narrativa que ela também tem defeitos. Isso não coloca ela como uma santa, sim, mas é claro que as qualidades acabaram se sobrepondo aos defeitos, mas os defeitos também aparecem na narrativa. Então é importante levar isso em consideração. A conscientização da violência contra o idoso. E por que eu vou colocar isso aqui para vocês? A gente sabe que existem vários tipos de violência. A violência tem a física, tem a violência psicológica e aquela violência que eu vou falar para vocês aqui, que é aquela mais sutil, que é a violência da negligência, que é a violência da intolerância. Você pode até nem gritar com a pessoa, mas só a sua indiferença, só a sua intolerância, só o seu descaso com aquela pessoa já é capaz de ser um ato de violência contra ela. E aqui vou falar especificamente do idoso, dessa pessoa que passou por tantas transformações, que durante tantos anos se dedicou tanto e muitas vezes não tem aquela atenção, aquele cuidado, aquele afago, aquele acolhimento por parte dos familiares. Isso é muito mais comum do que muitos imaginam. Infelizmente, por isso é importante levantar aqui essa questão. O livro nos faz pensar sobre esse descuido, essa negligência com a Parker, que também é uma negligência que a gente pode estender, né, como sendo um problema social, como tantos idosos são negligenciados, ou seja, os filhos, os netos, as pessoas ao redor, sei lá, marido, seja lá o que for, muitas vezes estão envoltos na sua vida social, com seus projetos, seu trabalho, e muitas vezes aquela pessoa tem no olhar aquilo que a própria autora do livro viu na sua mãe quando estava viajando com ela, sobre solidão. Essa pessoa cuida tanto das pessoas, mas no fundo ela se sente sozinha. Ela não se sente vista, acolhida pelas pessoas que estão com ela. Então é importante a gente levar isso também em consideração. E falar sobre a questão da doença da própria Parker e da solidão que ela teve durante tanto tempo, né? Quando não teve essa atenção devida. Então o que eu posso dizer para vocês? Recomendo esse livro? Claro que sim. O livro é espetacular. Claro que tem muitas outras coisas, histórias, dentro das histórias, né, dentro dessa narrativa, dentro desse enredo, tem muitas situações ali envolvendo esses personagens que não tem como eu parar aqui para vocês para dizer tudo, não vou dar spoiler de tudo, né? Mas recomendo que vocês peguem um livro, que vocês façam uma leitura. Claro que cada também leitor tem uma visão, pode até não gostar do livro, mas eu posso dizer que eu recomendo porque gostei muito, muito bem elaborado, muito bem feito. Essas vozes narrativas são um diferencial dentro dessa obra e posso dizer que valeu muito a pena ler, valeu demais. Então eu quero convidar todos vocês para estarem comigo na próxima quarta-feira. Eu ainda vou definir direitinho o horário, talvez eu mude um pouco o horário, porque eu sei que muita gente já vai estar, né, na ativa aí, o pessoal que estava em férias agora em janeiro, mas isso eu sempre aviso com antecedência, dizer que na nossa próxima quarta-feira literária, nós vamos ter a análise do livro O Sol é para Todos, de Harper Lee. Gente, maravilhoso também. Maravilhoso também. Traz muitas situações interessantes para a gente debater. Então vai ser O Sol é para Todos na próxima quarta-feira. Vejam direitinho o calendário, viu? Vejam o calendário porque vai ter muita coisa nova, muita coisa interessante. E eu quero todos vocês comigo. Espero que vocês tenham gostado desse enredo, dessa história de hoje. E mandem sugestões e compartilhem. Não esqueçam de curtir essa live, de compartilhar. Amanhã já vai estar também no canal do YouTube, @professora Andresa. Então, gente, boa tarde para vocês. Beijo e até a nossa próxima quarta literária.